Então, estou muito feliz de estar aqui. Hoje eu vou mediar esse papo com a Carol Ferraz, atriz, apresentadora. Começou a carreira dela como bailarina. E hoje, esteve em várias novelas, filmes, sabemos bem. Hoje, apresentadora do Domingo Espetacular, lançou uma marca de care lifestyle, que chama Simples, e promove conversas sobre muitos assuntos nas redes sociais. Eu adoro seu perfil, eu acho muito... acrescenta muito. E estamos com Cris Guterres, que é jornalista, apresentadora, colunista, está aí mais de 20 anos de experiência produzindo conteúdo em multiplataformas e também promove muitas conversas nas redes sociais sobre saúde mental, comportamento, etarismo. Meninas, prazer, viu? Sejam bem-vindas. Estar aqui também, viu, gente? Vai ser ótimo falar, né? Dar uma desmistificada sobre essa coisa. Eu, como mais velha, posso dizer, né? Vai ser ótimo conversar um pouco sobre envelhecer e o barato que é envelhecer. Eu acho que a melhor coisa que eu fiz foi envelhecer. Que maravilha. Foi mesmo. E envelhecer significa estar viva. Gente, é um processo natural. É muito maluco que exista tanta coisa por trás disso. É muito além do estar vivo, né? Porque a gente, para estar aqui, estamos vivos, né? A gente está vivo quando é criança, embora a gente não tenha essa consciência. A gente está vivo sempre que está respirando. Mas quando você envelhece, é para além de estar vivo. É para além de ser um sobrevivente e sobreviver até 70, 80. Envelhecer é libertador mesmo, sabe? Você para de perder tempo com bobagem, sua cabeça para de pensar em besteira e você entende realmente o que é importante. E o se sentir bonita ganha um outro significado. Então, né, é diferente, é totalmente diferente, porque eu me sinto uma mulher bonita, eu me sinto uma mulher muito bonita, mas eu sei que eu não tenho 20, e nem estou afim de ter também, sabe? Eu sei que eu tenho 50 e está ótimo. Então, é diferente, é muito legal envelhecer mesmo. Quando vocês acham que essa consciência bateu? A consciência do amadurecimento... Acho que depois dos 40 dá uma acelerada. Por quê? Né? Eu fui ali nos 30, 35, mais ou menos, porque aí foi um momento também que eu decidi ser mãe, né? Então foi um momento que eu passei a pensar no tempo, né? E aí parei para entender se queria realmente ou não ser mãe biológica, ou se, sabe? Aí você é obrigado a olhar para o seu corpo. Você tem um médico dizendo para você, olha, o seu relógio biológico está chegando no limite para esta escolha que você está em dúvida ainda de fazer na sua vida. Então, foi um momento que eu falei assim, caramba, o tempo está chegando. Mas, ao mesmo tempo, eu, assim como Carol, eu sinto que é o melhor momento da minha vida. Eu estou feliz, eu posso falar que eu estou feliz sem medo, sabe? Todo mundo, a gente não costuma dizer, não diga, né? Você está bem, não conta, não. Eu estou ótima. Conta sim. Eu vi um post seu que eu fiquei um vídeo, eu fiquei muito impressionada. Ele tem mais de 15 mil comentários e você está falando sobre viajar sozinha, né? Sobre a delícia de ser sua própria companheira. E, para mim, isso faz muito sentido, porque... Quando a gente é adolescente, a gente quer companhia para ir tomar água, né? Amiga, vamos tomar água comigo? Vamos ali no banheiro? E é impressionante como o tempo vai fazendo isso não fazer o menor sentido, né? Quando que você descobriu isso, assim? Eu sempre gostei de ficar sozinha, sempre, sempre. Desde nova. Essa coisa de ser atriz, desde muito nova, de fazer novela, de estar sempre com muita gente. E no começo, eu morava em São Paulo, trabalhava no Rio, então eu estou sempre com muita gente. Então, ficar sozinha, para mim, sempre foi um momento, assim, de grande prazer, um luxo, que eu nunca tive. Então, eu sempre gostei de ficar sozinha. E com a idade, eu acho que eu fui, sabe, dando uma... decantada nesse desejo, assim, foi ficando até um pouco... eu gosto de ficar sozinha demais, às vezes, assim, sabe? Então, preciso tomar cuidado. Mas eu também sou muito sociável. Gosto de ver meus amigos, gosto de sair, gosto de passear, mas eu me obrigo, assim, uma vez por ano, pelo menos, realmente viajar sozinha, passar uma semana, 10 dias em algum lugar, sem ninguém.
Para mim é de lei também. Livros, né? A viagem sozinha. Nossa. Primeiro, assim, eu assim como Carol, sempre gostei de estar sozinha, sempre adorei a minha companhia. Eu me acho foda, gente, desculpa. Você é. Não vou ser modesta, não. Me acho legal pra caramba, simpática. Às vezes me fodo porque eu sou empática demais, então as pessoas pisam em mim e tal. Eu gosto de mim. Então eu gosto de estar comigo. Mas sempre foi assim? Sempre. E assim, a maior felicidade da minha vida era quando saía todo mundo da minha casa. O que? A casa só pra mim? Eu vou fazer o que eu quiser, falar com eu adoro, eu sempre gostei. E em alguns momentos, eu penso e paro assim, poxa, eu vim no cinema sozinha hoje. Nossa, podia ter chamado uma amiga, né? Pois não tinha porquê, mas é uma independência que já faz parte de mim. Então, às vezes, eu preciso me treinar. A viagem é algo que, para mim, é transcendental. Porque quando você se propõe a viajar sozinha, você cria uma possibilidade, no meu caso, de conhecer outras pessoas. É o que a Carol fala no vídeo, inclusive. Eu me vejo muito mais aberta, muito mais disponível para me conectar com outras pessoas. E aí eu faço uma viagem onde eu vou me hospedar em lugares que tenham outras pessoas viajando sozinhas, também para fazer amizade. Eu vou fazer amizade, e aí eu faço amizades que se transformam. Eu fiz uma viagem sozinha, minha primeira viagem sozinha internacional, há 15 anos atrás, que eu fiz uma amizade, que depois eu fui para a Polônia, no casamento da amiga. E está amiga até hoje? Até hoje a gente se fala. Então, assim, disponibilidade, isso para mim faz muito sentido. Mas também percebo, assim como Carol, que às vezes eu preciso olhar para mim e falar assim, opa, peraí, talvez nem tão sozinha. Sim. Né? Mas eu gosto muito da minha companhia. E isso faz com que eu seja também um terror dos relacionamentos, porque eu não fico. Não precisa, me fez feliz, eu não preciso. Eu falei recentemente isso num relacionamento. Também. Eu não vou ficar porque eu sei que eu sou feliz sem você. Eu só estou disponível para me relacionar porque eu realmente gosto de você. Só que você quer que eu me comporte de uma forma que eu tenho que me reduzir. Eu não vou me reduzir para estar com ninguém. Olha, mas isso é muito tempo de terapia. Você é bem resolvida e bem analisada. E você tem a autoestima em dia. O que é um mérito conquistado por você. Faz a diferença, né? Sim. Isso me coloca num outro lugar. Jogue suas mãos para o céu e agradeça. Mas autoconhecimento e autopreservação, para mim, é o must do luxo. Ô, gente, essa Bianca tem que lançar um produto, assim, uma semana de retiro. Isso, pra gente ativar. iremos. Né? Vamos fazer um retiro de autoconhecimento. Ouvi vocês falando, só me vem na mente a palavra tempo. Porque não se constrói esse tipo de relação consigo mesma sem tempo, sem o autoconhecimento. Isso, né, se conhecer profundamente... Óbvio, porque aos 20 anos eu estava me reduzindo para não ficar sozinha. Claro, entendeu? Claro. É isso. E eu acho que essas maravilhas são... Eu também. Eu acho que essas maravilhas fazem parte do amadurecimento. Ô, Cris, quando você faz pautas, né, tanto na sua coluna quanto na internet, sobre o amadurecimento, o envelhecimento, como é que é a reação do seu público? Normalmente as meninas, elas se identificam muito, elas gostam muito do que eu trago, porque eu sou uma pessoa que eu me permito ser vulnerável na hora de criar meu conteúdo. Mas deixa eu acrescentar uma coisa, você cria um conteúdo com muita responsabilidade. Eu tomo esse cuidado. Você não fala uma coisa vazia, sabe? A gente que te vê, que não te conhece, fala, tá aí uma pessoa que pensou antes de falar. Eu fico e isso é maravilhoso. Vem um conteúdo que vem com conteúdo. Não vem vazio. Obrigada, meu bem. A gente se preocupa, porque assim, eu não posso dizer qualquer coisa, né? E eu me permito também ser vulnerável, trazer para elas o que eu realmente estou sentindo. Muitas vezes dizer, eu tenho dúvida, eu não sei se é isso, né? Como é que eu sigo. E assim, o que eu tenho recebido de volta do público é a possibilidade de ouvir assim, cara, estou muito feliz de saber que eu admiro você, que você passa pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos desafios que eu passo. E às vezes eu acho que eu estou completamente perdida porque eu estou com medo de alguma situação, e aí você vem e fala sobre isso. E aí isso me deixa muito confortável. Eu paro, analiso, penso muitas vezes assim, nossa, será que se eu trouxer isso, uma pessoa que não pensa como eu vai ficar ofendida? Né? E aí eu tenho essa preocupação também de, às vezes, eu falo uma coisa e eu falo, olha, mas não tem problema nenhum pensar diferente. Você tá tudo bem. Eu falo muito essa coisa do viajar sozinha. Às vezes as meninas ficam parecendo que é só porque eu não consigo, eu não sou capaz. Não, tá tudo bem. Às vezes é a forma de trazer o raciocínio, né? Quando você se permite, desde que você permita o outro também, eu acho que tudo bem, né? A forma, às vezes,
é a nossa liberdade, né? Se coloca com respeito, você é respeitado. E é sobre também. ser livre, né, Carol? Eu acho que assim, essa nossa conversa aqui é sobre liberdade hoje. A gente está falando sobre nós sermos o que quisermos ser no momento em que nós estamos. Porque a gente também não está aqui para dizer que, olha, você tem que envelhecer e não pode fazer nenhum procedimento estético, você tem que aceitar as suas rugas. Não. Se você tem acesso financeiro a procedimentos estéticos que possam diminuir as marcas do tempo no seu corpo, e se isso vai te fazer bem, faça. Faça. Claro. E sobre etarismo, como isso acontece na vida de vocês e se acontece? Se vocês têm alguma história que vocês podem trazer para a gente? Eu tenho uma história recente que eu fui fazer um skincare, porque eu sou super adepta de uma beleza mais natural, assim, e não tenho nada contra procedimento, tá, gente? Eu vivo falando que eu sou louca para fazer um lifting e ainda não criei coragem. Uma hora eu faço. E eu fui fazer o meu skincare e fiz o meu skincare. Menina, tem 50 milhões de visualizações o vídeo, um vídeo de uns 10 minutos. E tudo bem, ninguém ligou para a pele. A pele está ótima, está maravilhosa no vídeo, mas todo mundo falou assim, meu Deus, o tempo passa para todos. Ela envelheceu como ela está velha, e não sei o quê. E aí começou um debate no vídeo sobre estar velha ou não. E eu até uma hora eu virei e falei, gente, mas vocês estão loucos? É claro que eu envelheci, eu tenho quase 60 anos. Né? Vocês estão pensando que eu ainda sou a Milena de Por Amor, né? Vocês estão chocados que o tempo passou para vocês, eu acho, né? Porque, claro, eu estou aqui com a carona, sem maquiagem, fazendo guachá, galera. Vocês é que não se tocaram. Rica, entendeu? Vocês é que não se tocaram, acordaram para a vida que o tempo passou. Eu fiquei falando, eu sou uma pessoa super bem recebida na mídia, na internet. Todo mundo tinha uma galera me defendendo ardorosamente. Mas, assim, ainda bem que eu tenho autoestima. Porque se eu não tivesse... Como é que bate em você? Eu comecei a fazer um monte de vídeo, mais cara lavada ainda, mais sem maquiagem ainda. Ó, acordei, ó, o negócio do travesseiro aqui. Porque é verdade, eu não tenho problema. Eu sou feliz com quem eu sou, com a aparência que eu tenho. Eu sou feliz com a minha história, com tudo que eu fiz. Eu não preciso mais sair na lista das 10 mais lindas, nem das 10 mais elegantes. Eu não preciso ter o dentinho mais branco, nem o sorriso mais perfeito. Como alguém falou aqui, sempre tem alguém mais bonito, mais esperto, mais inteligente, com a cinturinha mais legal que a tua. E está tudo certo, vai na sua. Então, assim, eu fiquei bem... Falei, quer saber? É isso. Eu sou uma mulher de 57 anos que tem uma pele muito boa e agora eu vou mostrar para as pessoas que ter pele boa não tem a ver com ter ruga. Tem a ver com ter uma pele tonificada, hidratada, sem mancha. Eu não tenho poro aberto. Deixa eu falar para as pessoas. Então, peraí, vamos conversar. Você quer aprender a ter uma pele legal? Eu vou te ensinar. Como é que você vai hidratar a tua pele? Aí eu vou dar o entendeu? Mas eu não pude deixar de observar com uma certa, assim... choque, como que as pessoas reagiram ao vídeo. Porque eu nunca escondi a minha idade. Eu sou uma das poucas que sempre falou a idade que tem, que não tem o preenchimento, que não mudou a boca, que não fez nada, entendeu? Então, nada contra, como eu disse, sou louca para fazer um lifting, estou louca para fazer não sei o que, não tem problema nenhum. Mas o choque das pessoas foi tão grande, e eu disse, elas estão preocupadas porque elas se veem em mim. Ao perceberem que o tempo passou para mim, elas se deram conta que elas também envelheceram. Porque, claro que passou o tempo, gente, evidente. Eu vou virar avó, se Deus quiser, daqui a pouco, né, ou não é? Não é? Eu tenho quase 60 anos. Vocês acham que vocês estão falando com quem? Que eu vou levantar de biquíni, pular do helicóptero daqui a pouco? Se quiser, pode. Se quiser, pode. Mas não vou, né? Se quiser, posso, né? É isso. Ô, Cris. É outra coisa. É outra. E de você? Outro lugar, né? O etarismo já passou pela sua vida? Você já tem alguma história para compartilhar com a gente? Eu, por ser uma mulher negra de pele retinta, eu tenho mais... eu não aparento a idade que eu tenho. Eu acabei de sexta-feira, eu fiz 44 anos, né? Então, assim, realmente não parece. Eu acho que a maneira como eu me visto, como eu exponho a minha personalidade, realmente é bem mais jovem. Não é nem que eu queira parecer mais jovem, né? E aí o que acontece comigo é que as pessoas me reduzem. Comigo é o contrário. Então, eu
por exemplo, nas tomadas de decisão, em coisas muito grandes que eu tenho que tomar a decisão, que sou eu, que eu serei a liderança, às vezes eu ouço um garota, menina, e aí eu tenho que me posicionar. Eu não sou menina, eu sou uma mulher. Eu não preciso dizer a minha idade, mas eu sou uma mulher e eu tenho a competência suficiente um etarismo para tomar invertido, essa decisão, invertido. E é aquela coisa que eu paro de falar. Eu não falo para as pessoas que eu tenho 44 anos, porque eu fico cansada de ouvir. Ah, meu Deus! Não parece! Não parece! Como assim? Aí vira uma pauta, que aí chama todo mundo. Olha isso, fulano! Esta mulher tem 44 anos! Meu Deus, mas isso é uma vantagem. Aí, para diminuir, eu falo 33, 34, a pessoa aceita e a vida segue. No máximo, ela fala, olha, eu imaginei que era isso mesmo. Eu falei, não, sim. Esse seu depoimento tem muito a ver com Bi e Yang, né? Desde que esse reposicionamento começou na internet, surgiram, sim, questionamentos, né? De pessoas dizendo, mas como assim? Você quer falar sobre amadurecimento, sendo que seu nome é Seja Jovem, né? E o ser jovem vai para muito além disso. Então, eu quero saber como vocês... Bom, a Cris já falou um pouco, mas como essa jovialidade está presente na vida de vocês, todos os dias, no simples. Porque eu sei que está. Eu sigo vocês. A gente imprime para o mundo, que é isso que a Cris estava falando, também significa muito, né? E vendo ali, principalmente os seus posts, o seu Instagram e tal, e até as suas entrevistas. Mas eu acho que isso é uma ideia pré-concebida de como uma mulher de 57 anos tem que se comportar. Eu tenho uma filha de 10 anos em casa. Uhum. Eu até hoje ainda faço um monte de coisa que eu falo, gente, como é que eu estou aqui tipo nesse parque pulando de trampolim de um lugar para o outro, entendeu? Quer dizer, não dá para descansar, não tem descanso. A vida não tem descanso, não. Eu acho que eu também tenho uma atitude super jovem, eu acho que eu também me visto de uma certa forma. Eu também não acho que eu chego num lugar e todo mundo fala, nossa, olha, chegou a Carolina com 57 anos. Não acho que não rola isso. Mas isso também não é uma preocupação que eu tenha mais, sabe? Assim, se fosse isso também, estava tudo certo. Eu acho que a gente se mantém jovem porque a gente está sempre trabalhando, porque a gente está trocando. Mudou a atitude. Eu vou voltar para a faculdade ano que vem. Eu já estou lançando, já estou fazendo isso, já estou fazendo aquilo. Vou fazer artes cênicas. Vou voltar para a faculdade. Olha, legal. Porque eu quero fazer uma pós. Olha só, eu sou jubilada. Eu fiz história, não consegui me formar. Foi jubilada no último período da faculdade. Só jubilada, só quem é velha como eu, né? Porque hoje ninguém é jubilado mais. E aí eu vou voltar, vou fazer artes cênicas, porque eu quero fazer uma pós. Olha só, já estou pensando em seguir estudando mesmo. Então, eu acho que talvez isso seja, sabe? Totalmente. E estudar e entender como eu quero estar velha quando eu tiver 80 anos, sabe? Que tipo de velha eu quero ser? Sim. O que eu tenho que fazer hoje para me tratar de uma maneira realmente bacana, esteticamente, fisicamente, mentalmente? Que saúde mental eu quero ter para lidar com esse mundo moderno, para poder ser uma pessoa sadia? Porque o mundo não trata bem as pessoas que envelhecem, né? E você não tem a idade que eu tenho para entender isso, por mais que você entenda. Então é difícil. E você quer ser legal porque é bacana ser legal, não porque não tem alternativa. Até tem, a gente pode se isolar. É uma alternativa um pouco radical, mas existe. Agora, eu não quero, eu gosto de gente, eu sou aquariana, eu quero conhecer pessoas, eu quero conviver com pessoas, eu quero estar envolvida em causas, eu quero abraçar movimentos, eu quero conviver com pessoas que eu não conheço ainda, eu quero descobrir coisas que eu nunca vi, sabe? Eu quero estar conectada com o tempo em que eu vivo. Isso, para mim, é muito importante. Isso é ser jovem, Carol, para mim. Então eu acho que eu estou jovem. É isso que é ser jovem, Totalmente. É estar conectado com o tempo em que você vive. Porque, às vezes, tem algumas pessoas que eu ouço muito, aquela frase básica do tipo assim, ai, agora tudo é chato, ai, agora tudo não pode. Essa pessoa ela não consegue se conectar com o tempo da atualidade. Ela não percebeu que houveram algumas transformações e que as pessoas, na atualidade, elas se comportam diferentes. Ela insiste em manter os aprendizados do passado. Isso, para mim, é uma pessoa velha.
Uma pessoa que não, engessada, que não se abre para o novo. O mundo muda, gente, e a vida acontece no caminho. As transformações vão acontecendo. Então, ser jovem, para mim, é essa pessoa que reflete esse tempo agora. Não importa que roupa a gente veste, sabe? Mas essa roupa não é uma roupa de mulher. Não importa, mas como é que você se comporta? Você está aberto para as novas conversas? Você está aberto para as pessoas que estão entrando agora e fazendo parte da nossa vida? Porque há 20 anos atrás, esse assunto não era um assunto no centro do palco. Não podia nem entrar em pauta. Não podia nem trazer em pauta. Né? Assim como nós não falávamos de transgeneridade, assim como nós não falávamos de outras questões que são importantes para que a gente tenha uma sociedade mais inclusiva, para que a gente não só discuta só etarismo e a gente discuta outros temas que incluam outras pessoas na conversa e permita que a gente possa todo mundo viver da maneira mais respeitosa possível, e, claro, é um grande desafio, neste momento do agora, porque a vida acontece agora. Agora, eu acho que o ser jovem é ser essa pessoa, sabe? Você tem 1 ou 2 filhos? Eu tenho um. Já tá bom, pelo amor de Deus. Amado. Quantos anos ele tem? Quantos anos? 21. Meu filho tem 21 anos. E você? O meu tem 5 anos. Ai, porque delícia, idade boa. Eu tenho 2, gente. Eu tenho uma de 30, que já é casada, que mora em Los Angeles, e tenho uma de 10. Então, assim, para mim é uma viagem muito... tem uma distância aqui, né, são desse 2 tempo. vidas, assim, com 2 filhas. E fazer que elas também se comuniquem, tenham uma vida de irmãs, né? Porque a Valentina poderia ser mãe da Isabel, né? Perfeitamente. Eu dei à luz muito nova, eu dei à luz com 25. Então, essa compreensão de que o tempo passou quando eu virei mãe, eu não tive. Porque eu era uma putchuchuca, eu era uma menina... Né? Então, eu entendi que o tempo passou quando eu vi que o tempo passou mesmo, sabe? Quando eu olhei no espelho e falei, oxi, olha isso, gente, menino, o tempo passou, sabe? Antes da gente abrir aqui para perguntas, eu só queria pedir para que vocês deixassem um recado para as mulheres mais jovens que estão hoje olhando os seus próprios reflexos no espelho e preocupadas, pensantes sobre o tema. O que vocês diriam para elas? Eu vou pegar deixo uma carona no que você falou, porque também é uma coisa que eu acredito muito. Eu acho que a nossa história se faz caminhando. É fazendo, é caminhando, que a gente descobre aonde a gente quer chegar, aonde a gente quer ir até. Eu acho que não espere ter o momento perfeito, ter todas as ideias esclarecidas. Não espere você saber exatamente qual projeto você quer fazer. Vai fazendo, vai botando bloco na rua, vai colocando as coisas para fora. A gente aprende aonde quer chegar caminhando, sabe? É ao longo do caminho que as coisas se tornam claras. Não deixe de fazer, não busque a perfeição, não busque a concretude para você começar a caminhada. Saia daqui agora já e vai fazendo, sabe? São as pequenas coisas que levam a gente longe, na verdade. Nossa, isso é muito importante, isso que você traz. Assim, essa é uma coisa que eu demorei um pouco para entender, né? Assim como também eu demorei um pouco para entender, e acho que esse é o que eu gostaria de passar para as meninas jovens, é que o amor que a gente quer que o outro tenha por nós temos que dar primeiro para a gente. Eu olho muito para as mulheres e eu vejo o quanto nós somos ensinadas a amar e cuidar do outro, e esperar que o outro cuide de nós, mas a gente não sabe amar e cuidar a nós mesmas, de nós mesmas. Quando a gente aprende isso, e não precisa se cobrar de aprender aos 20 anos, porque é isso. Gente, a vida vai acontecendo, a gente vai aprendendo aos poucos, né? Então, assim, talvez aprenda com 30, talvez aprenda com 40, tudo bem, mas colocar isso na mente e seguir a vida buscando esse amor, esse cuidado com você, sabe? Às vezes é uma compreensão do tipo, Carol fez uma coisa tão chata comigo, mas você é compreensiva com ela, ela está passando por um momento difícil, ok, mas e eu? Que momento da minha vida que eu estou? Quem está olhando para mim? Quem está preocupada se eu estou sofrendo ou não? Quem está preocupada se eu estou conseguindo lidar bem com esses desafios que o tempo está trazendo para mim? Talvez ninguém. E aí, como é que eu vou esperar que o outro se preocupe comigo se nem eu estou me preocupando? Então, acho que esse olhar assim, para a gente é o que eu estou aprendendo aos 44, que tem valido a pena para ser Cris na vida. Maravilhosa. Eu acho que eu acrescentaria... cerquem-se de mulheres.
Tenham amigas, cultivem as amizades. As nossas amigas nos salvam e elas amadurecem, crescem e com a gente, né? Então eu acho que é uma coisa que eu sinto muita diferença assim na minha vida. O quanto antigamente eu não priorizava tanto, estava muito mais em busca de um amor, enfim, romântico, e descobri que esse amor pode vir às vezes mais potente do não romântico, né? De um amor de amizade ali, dessas mulheres que me salvam. Então, vamos abrir para perguntas? Vamos. Eu gosto muito de falar, Carol, que a gente precisa tratar as nossas amigas como a gente trata os boys com quem a gente se relaciona. Porque a gente trata eles bem demais, gente. Não precisa. Eles nem merecem. Mas o amor fraterno, né? O amor fraterno é maravilhoso. Exato. Muito bom ouvir vocês. Bom, sou Ana Paula Chongani e eu sou filha de uma mulher que sempre falou que tinha mais idade do que ela tinha. Então, minha mãe sempre amou envelhecer. Ela sempre falou que tinha mais idade. E isso fez com que eu não tivesse medo de envelhecer. Inclusive, quando eu vejo minha mãe, eu falo, cara, demais, né? Ser uma sexagenária. E ela ainda fala sexagenária, porque ela diz que é sexy. Então, isso me traz uma liberdade muito legal, uma referência muito legal do envelhecer. Porque eu tenho uma referência muito perto que falo, é legal ser assim. É legal chegar nessa idade, sabe? Até brinco que eu acho que o melhor momento da minha vida vai ser quando eu for uma mulher mais velha. Eu espero, tranquilamente, mas espero esse momento. E quando a gente é adolescente, muitas vezes a gente fala, né? Eu queria tanto ter 20, eu queria tanto ter 18. Porque a gente vê essas referências nos alimentam de alguma forma. Então, eu queria perguntar para vocês se vocês têm uma idade que vocês pensam em ter, né, mesmo já sendo mulheres com mais idade, e quem são as referências que alimentam esse desejo de envelhecer para vocês? Olha, eu, muito diferente de você, não tenho essa mãe referencial, assim, de verdade. Muito pelo contrário, ela sempre foi... Ela se abandonou, assim. Eu fui vendo o abandono da minha mãe aos poucos, conforme a idade ia chegando para ela. Então... Eu acho que eu busco referências muito, honestamente falando assim, nas mães das minhas amigas, né? A sua mãe é uma referência para mim, você sabe disso. E eu acho que eu vou tentando captar o que de melhor, o que de mais inspirador, né, eu posso dessas mulheres e ver onde elas podem chegar também. E é isso. Eu acho que a minha idade agora, eu tenho 38, né? Então eu estou aí já com muita vontade de responder 40. 40. E vem aí. Eu me inspiro nas minhas assim colegas de geração. Eu me inspiro na Andréa Beltrão, na Glória Pires, sabe? Na Fernanda Torres, toda essa galera contemporânea. Umas assim, Cláudia Raia, uns 2 anos para cá, uns 2 anos para lá, mas toda essa turma que a gente, mal ou bem, a gente fez muita coisa juntas, né? A gente veio de um lugar que era difícil estar onde a gente estava, sabe? E a gente chegar onde a gente chegou também não é fácil. Então, a gente é muito camarada uma com a outra. Não precisa a gente ser amiga, mas a gente se encontra, tem sempre muito respeito, porque é como se fôssemos todas testemunhas oculares da caminhada de todas, né? Então, eu acho isso muito legal. Tem um carinho assim legal de uma para a outra com todas. Então, eu acho todas elas tão bacanas, assim, é muito legal observar essa turma, sabe? Eu não tenho essa coisa de tal idade é uma idade perfeita. Eu sou muito eu tenho buscado muito essa coisa do presente mesmo, viver o presente. Tanto que eu tenho procurado atividades que me colocam nesse presente, porque eu sou ansiosa, né? Então eu fico divagando sempre no futuro. Ai, meu Deus, vai dar certo, não vai dar? Não, yoga para ficar no presente, meditação. Tô nesse momento. Graças a Deus financeiramente está sendo possível, então eu estou investindo nisso em mim. Tem algumas referências, que nem eu estou num momento de carreira que é de buscar explodir mais minha carreira. Eu quero ser maior do que eu sou. Eu sei que eu tenho uma voz grande, mas eu quero ser maior. E sem medo de dizer isso. Quero ser grande. Estou grande, mas quero ser muito maior. Então, assim, é a mesma idade que tinha a Viola, quando a Viola começa a ganhar os prêmios, a idade que a Oprah começa a apresentar um programa de televisão. Então, elas são minhas referências. E eu quero namorar muito igual a Suzana Vieira, até os 80 e
Tantos! Eu lembro muito, assim, eu era jovem, as pessoas criticavam a Suzana Vieira, porque a Suzana Vieira namorava com homens novos. Ai, porque ela fica mantendo esse boy. Eu quero ser rica para manter o boy com 80! Oi, meninas, tudo bem? Amei o papo, muito obrigada. Falando sobre tempo, vocês falaram um pouquinho no início sobre maternidade. E hoje a gente passa... Eu tenho 28 anos, e hoje eu acho que a minha geração, principalmente, passa por uma ansiedade muito grande da questão da conquista aos 20, aos 25, não ter casa, não ter carro. Uma ansiedade absurda sobre conquistas mesmo. Eu queria entender e saber de vocês se, na geração de vocês, vocês passaram por essa ansiedade de achar que estavam atrasadas para a idade de vocês, e até hoje, se vocês se sentem atrasadas para alguma coisa, já que a gente falou muito sobre essa questão de fazer faculdade agora, de correr atrás de coisas, né, que antes talvez não fizesse tanto sentido. E como vocês esperam passar isso para os filhos de vocês que estão chegando numa geração mais nova e, consequentemente, né, mais ansiosa, num mundo muito mais conectado. Como vocês vão passar o tempo para os filhos? Como vocês sentiram o tempo passando através de vocês nessa questão de conquistas? Pode ser. Bru, obrigada pela pergunta, assim. Eu antigamente eu me sentia atrasada, porque tem uma cobrança da sociedade, né? A gente ouve dentro de casa, não vai ser mãe, não vai casar, né? Até você entender o que você quer, o que é o que eu quero e o que a sociedade diz que eu tenho que querer, isso leva um tempo, né? Mas eu sou uma mulher negra, então assim, o meu tempo não é o mesmo tempo do que das mulheres brancas que estão aqui. Por exemplo, eu consegui conquistar, ainda com muita luta, a minha casa própria aos 40 e poucos anos. Mas, assim, a gente está numa sociedade onde mulheres negras demoram 7 gerações para conseguir conquistar uma casa própria. Então, assim, como eu posso estar atrasada? Na verdade, eu estou muito além do que a maioria das mulheres brasileiras, porque nós estamos falando aí do maior grupo populacional do Brasil. 29% das mulheres no Brasil se auto-identificam como negras. Isso é assim ainda hoje, né? Completamente, né? Eu sou a primeira mulher da geração da minha família que saiu de casa para morar sozinha e não para viver num relacionamento ou para viver como uma trabalhadora doméstica, que foi o caminho que fez a minha mãe e as minhas tias. E mesmo as minhas primas, que são da mesma geração que eu, elas só conseguem sair de casa quando elas se casam, porque é muito caro viver sozinha. Então, eu estou ainda assim, eu sei que eu sou um 0,0% no Brasil, que, apesar de privilégio não ser uma palavra que combine com o tom da minha pele, eu tenho vantagens à frente de muitas mulheres. E aí, quando eu olho para isso, eu tento me acolher e dizer assim, como você pode estar atrasada para a sua própria vida? A vida é sua. Não está atrasada, amada. É só viver. E eu falo muito isso para o meu filho também. Algumas vezes eu trago para ele, filho, tem coisas que talvez você esteja deixando o tempo passar. Porque meu filho, ele está muito perdido. Ele está com 21 anos e perdidão, não sabe o que quer fazer, o que quer trabalhar e tal. Tem coisas que eu falo para ele, tudo bem. Você pode não querer fazer uma faculdade, mas saiba que os filhos dos bilionários todos estão fazendo. Então, talvez, lá na frente, isso seja algo que você perceba que você se atrasou. Mas também não vai se cobrar a ponto de dizer, perdi tempo da minha vida. Né? Então, assim, eu vou tentando. E é isso, vai fazendo, vai errando e vai indo. Eu acho que a gente é uma somatória de tudo que a gente faz na nossa vida, sabe? E eu acho que, se eu tiver a oportunidade de proporcionar para as minhas filhas... A Valentina fala, mãe, a Valentina fez 3 faculdades. A Valentina fez econometria, que é uma matéria bem específica. Isso, como é que é isso? Econometria? Econometria é uma matéria quando você faz economia, mas você estuda economia como uma matéria científica. Então você tranquilo. Aí ela fez relações internacionais, a Valentina é um cabeção. E fez matemática avançada. 30 anos, né? Você Essa falou. de 30 anos, é uma cabeçuda. É minha sócia na Simples. Olha. E aí agora a Valentina está querendo estudar uma outra coisa que não tem nada a ver. Eu falei, minha filha, você quer parar, você quer estudar, você tem condições, está lá, eu acho que vale a pena. Mas, assim, fique claro que você tem 30 anos, você está podendo fazer isso, porque tem coisa para... Agora, não pode só fazer isso. Eu acho que a gente tem que ir fazendo. Eu acho que a gente só não pode ficar parado esperando. Porque eu não acho que vai acontecer... Na minha vida, eu sou uma pessoa
recheada de privilégios, eu não tenho a menor dúvida. Meu pai era um homem de posses, meu pai pôde me dar uma boa educação. Eu viajei, eu conheci lugares, eu fui a outros países, eu pude estudar inglês, entende? Eu sei que eu vim de uma família, nós não éramos riquíssimos, mas meu pai era tipo classe média alta, eu tive acesso às coisas. Mas meu pai me ensinou a trabalhar, desde pequena. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. E eu nunca mais parei. Eu dava aula de balé. Tudo bem, pode falar, não é nada, era um hobby. Ela tinha 2 classes que ela dava aula de balé. Mas eu levava aquilo a ferro e fogo. E eu dava aula de balé. Eu fazia coreografia no fim do ano. Eu ia lá, eu ficava com meus aluninhos. Eu cumprimentava todos os pais dos aluninhos. Eu levava aquilo para eu sempre assim. E as minhas filhas sabem. Tudo que eu tenho, eu devo ao meu trabalho. E eu tenho orgulho de dizer isso. Super nova. Eu já era para estar aposentada há 90 anos. Assim, e eu amo trabalhar. Eu amo trabalhar. Então, assim, cada hora eu posso querer fazer uma coisa diferente. Mas eu não me imagino não trabalhando. E vou voltar para a faculdade, você entendeu? E estou com 57 anos. Eu mudar de ideia, falar, não quero mais isso, vou fazer outra coisa, eu posso me permitir, posso correr riscos, posso seja o que for. Mas, assim, eu acho que o grande segredo é não ficar parado. E a sua geração tem uma desvantagem. Porque vocês, e o seu filho também, vivem num mundo muito mais competitivo. Eu consegui, com o meu trabalho, lutar, fazer uma campanha, fazer não sei o quê, ser contratada, conseguir um emprego, comprar minha casa. Quando eu tinha 28 anos, ter uma casa própria, tive muita sorte, fui muito privilegiada. Eu já trabalhava desde o que ninguém sabia, né? Mas tudo bem, foi sorte. Agora, vocês, na sua geração, conseguirem isso antes dos 30, está cada vez mais difícil. Muito mais difícil. Então, assim, só não perca tempo. Não tem importância de você não saber ainda o que você quer. Não tem importância de você ter sonhado que você conseguiria antes dos 30. Tudo bem. A vida não é o que a gente quer que ela seja, ela é o que ela é. Mas não fica só esperando. Vai fazendo. É a coisa que eu estou falando. Você vai descobrindo ao longo do caminho. Vai fazendo, de repente, você vai pegar um trabalho, sabe, numa loja de ser assistente, e de repente é lá naquele trabalho que você vai, conhecer alguém que vai te chamar para você ser sócio num negócio que você nem faz ideia. A vida é louca. Deixa a vida te levar, mas não fica parado, porque a vida te leva se você estiver jogando o jogo da vida, entendeu? E aí, sobre a sua pergunta, uma outra coisa que eu acho legal também acrescentar é conecte-se. E não estou falando de redes sociais, não, e de internet. Eu estou falando de pessoas. Converse com as pessoas, fale com as pessoas. Às vezes é nessas conexões que você nem imagina que vão surgir oportunidades que vão mudar a sua vida. Isso aconteceu muito comigo. Eu nunca me senti atrasada, porque eu comecei muito nova, né? Eu comecei trabalhando na revista Capricho, eu tinha 20 anos, eu era estagiária. E lá fiz minha carreira jornalística por 7 anos. Então, eu não me sentia esse atraso, né? Eu tinha 20 anos. Claro, de conquistar coisas, eu achei que eu nunca, juro. Falei, eu nunca vou ter um apartamento, pessoal. Como assim? Custa 500 mil. Não existe. Mas calma, né? Tanto que muitas vezes, quando eu posto, né? Esses dias eu fiz um tour pela minha casa nova. Eu estou morando numa casa, acabei de me mudar. E aí tem um ou outro comentário do tipo, nossa, acho que nunca vai acontecer para mim. E aí eu perguntei, quantos anos você tem? E ela respondeu, 23. Nossa, muito nova para já ter se derrotado. E aí, sabe o que eu penso? Já eu penso também na educação que eu dou para o meu filho, de manter ele no presente, de não colocar ele numa escola que forma CEOs, mini CEOs, sabe? Eu quero que ele viva a idade que ele tem também. Claro, com cuidado, para que ele não perca o tempo, né? Deixe passar, enfim. Mas no presente, sabe? Mas se eu puder te dizer uma coisa, vá se conectar com as pessoas. Vai fazendo. Você vai conseguir tudo o que você quiser. Mas vai fazendo, sabe? E ela faz. Ela é a cara dela, a cara de quem faz. Bom, eu sou a Giovana e eu queria agradecer, porque para mim é uma honra ter participado como modelo da campanha de Biang. Porque, diferente de muitos trabalhos que eu vou simplesmente pelo trabalho, esse tinha tudo a ver com quem eu sou e com a minha história. Tanto que eu amei, porque ao invés de um casting tradicional, de eu ter que mandar um vídeo ou uma foto para ser aprovada pela minha imagem, a Biang me aprovou por quem eu sou. Porque
O casting foi uma roda de conversa com mulheres incríveis que simplesmente falaram assim, quero saber de você, como você é, quero saber da sua vida. E aí eu falei, meu Deus, mas eu nem quero sair daqui, nunca participei de um casting tão legal. Então, depois eu percebi, eu não sabia nada sobre a campanha, e aí no dia da campanha eu percebi que realmente tinha tudo a ver comigo. Como eles disseram, foram mulheres reais, não era só por conta da imagem ou só por conta do status de cada mulher ali. E eu me identifiquei muito com todo o bate-papo de vocês. Acho que tem muitas reflexões sobre o tempo que a gente pode aqui abordar e a gente ficaria o dia inteiro. Mas, complementando o que a colega aqui tinha falado sobre se sentir atrasada, eu acho que vivenciei isso de uma maneira muito brutal e, inclusive, estou no momento de resolver isso, estou no momento curando justamente essa ferida, que acho que era a minha maior ferida dos últimos anos. Eu passei por um câncer de 2019 até o ano passado. Foram 4 anos de tratamento de quimioterapia e eu já tinha começado na carreira artística, então todo mundo sabe que isso é empreender, né? É você por você mesmo. E eu passei todos esses anos com dificuldade de manter ali, né, o meu trabalho tão ativo. Eu tinha muito efeito colateral da quimio. Eu só fiquei careca no primeiro ciclo venoso, mas depois eu tomei quimioterapia por comprimido. Então, eu não ficava mais careca, mas eu tinha uns efeitos colaterais como se fosse o Covid. A fraqueza, a fadiga. Então, eu não conseguia manter aquela energia tão alta na carreira artística. E aí eu tive vários altos e baixos, e o meu maior medo, assim, quando eu fiquei doente, foi exatamente esse. E agora, o que vai acontecer com a minha vida? Eu não vou poder trabalhar e dar o gás que eu queria, porque eu tinha 24 anos, agora eu fiz 30. E é a fase que a gente quer conquistar coisas, que a gente é reconhecido pelos nossos feitos, pelas coisas que a gente construiu. E eu falava, meu Deus, eu vou ficar atrasada em relação a todos os meus amigos, a toda a minha bolha, meu ciclo de amizades. Ai, gente... 5 anos se passaram, agora 6. Eu ainda não consegui atingir os objetivos que eu tinha da estabilidade financeira e estabilidade profissional, até porque do ano passado para cá que eu consegui retomar com tudo os meus trabalhos. Mas eu também aprendi a mudar a perspectiva do tempo, assim como a Biang trouxe aqui. E eu amei o que vocês falaram sobre continuar fazendo, porque nesses 5 anos eu não conseguia dar o gás que eu queria no meu trabalho. Porque muitas vezes eu tinha que ficar de cama com efeito colateral. Mas aí eu busquei outras coisas. Eu busquei o meu autoconhecimento, eu busquei me transformar, eu busquei me conectar com outras coisas. E aí, ver vocês falando, inclusive, né, a Carol falando de continuar fazendo, acho que é isso que mantém a gente vivo. E muitas vezes, não que a gente precise fazer para provar algo. A gente também pode viver no presente, ter os nossos momentos de pausa, que são muito importantes. Mas se sentir vivo, por exemplo, naquela época, para mim, o trabalho era tudo, né? Então, por isso que a sensação, minha vida acabou. E eu fiquei isolada, assim, boa parte dos 5 anos, junto com pandemia. Então, assim, foi afetada a minha vida social, trabalho, todas. Mas eu encontrei um jeito de, sozinha, me redescobrir. Tanto que eu era só modelo antes e me tornei palestrante por conta do câncer. Me tornei influenciadora por conta do câncer. Consegui ajudar outras pacientes por conta do câncer. Então é isso, gente. Não existe tempo perdido. E tem uma frase que eu amo, que é: não há motivos para ter pressa e nem para perder tempo. Então é encontrar o equilíbrio e a sintonia, como a Carol falou, de fazer o que está no seu coração, independente das regras da sociedade, enfim. E eu queria muito agradecer justamente porque foi uma inspiração ouvir vocês falando sobre isso. Eu estou nesse momento, estou me sentindo melhor, mas essa sempre foi a minha ferida. E ver vocês falando da trajetória, do quanto vocês conquistaram, até depois dos 30, é muito inspirador. Obrigada. Ai, que lindo! Gente, já estão nos expulsando, né? Então, eu quero agradecer... Pode desligar o meu microfone? Então... Não. Eu queria só falar um negócio rápido para a Giovana, porque eu achei tão bonito que ela trouxe, dela ter se permitido, aí, se vulnerabilizado para dividir com a gente. Tem uma médica que ela trabalha com cuidados paliativos, que é a Ana Cláudia Quintana. Ela tem uma frase tão legal, gente, que eu acho que pode fazer sentido para nós nessa conversa, que ela fala assim, que o oposto de morte não é nascimento, é vida.
A gente precisa só viver. Viver cada momento, cada segundo, com a energia que a gente tem, no momento que a gente está, com a capacidade que a gente tem. Vai ter dia que vai ter mais energia, vai ter dia que vai ter menos, vai ter dia que tem equilíbrio, tem dia que não tem, porque tem dia que eu quero xingar todo mundo. Quero xingar todo mundo, e aí às vezes até quero ficar culpada. Mas é vida. Bora viver. É isso. Os livros dela são ótimos. Ela é fantástica. Ela é incrível. Né? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada, Biang, por abrir esse espaço. Só queria perguntar se vocês notaram que a gente não falou de nenhum produto aqui hoje. E como pessoa que trabalha com tantas marcas, eu preciso deixar isso aqui, né, como um agradecimento, porque é muito mais do que isso. Todas nós aqui hoje reunidas, né, mulheres de várias idades, de vários momentos de vida, podendo conversar, abrir o coração, dividir histórias, é muito especial e é muito legal que uma marca esteja fazendo isso. Então, obrigada, Biang, obrigada, Carol, obrigada, Cris. Obrigada a vocês também, gente. Obrigada. Obrigada, Biang.